Boa tarde, você que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook do Sebrae Espírito Santo, você que está aí também acompanhando a gente pelo Instagram do Sebrae Espírito Santo. Nós estamos iniciando agora a nossa live para falar um pouquinho sobre o Empretec, tá? Então, você aí que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida sobre o Empretec, pode mandar aqui para a gente que a gente vai responder ao vivo. Hoje a gente vai falar, esse seminário, ele é muito famoso no mundo todo. Aqui no Brasil não é diferente, mais de 230 mil pessoas já foram capacitadas pelo Empretec, e no Espírito Santo mais de 12 mil pessoas. E quem vai falar com a gente sobre isso é a Liana Figueiredo, ela que é uma das facilitadoras do Empretec aqui no Espírito Santo, não é isso, Liana? Isso, boa tarde. Então, a Liana vai falar com a gente sobre o Empretec, e se você tem alguma dúvida, manda para a gente aqui pelo Instagram ou pelo Facebook. Liana, fala aqui para a gente, então, começando sobre o Empretec, explica um pouquinho o que é o Empretec. Bom, o Empretec, ele é um workshop, né, é uma experiência, um programa que foi desenvolvido pela ONU, né, por meio de uma pesquisa que evidenciou, né, inicialmente, que os empreendedores de sucesso, eles apresentavam algumas características comuns. Então, a partir disso, foi estruturado, né, uma metodologia que permitisse pessoas que queiram empreender ou intensificar competências empreendedoras possam viver essa experiência, se conhecendo mais em termos do seu perfil empreendedor e também desenvolver algumas ações no sentido de intensificar aqueles pontos que são pontos fracos. Em termos gerais, isso que foi, né, inicialmente proposto pela ONU com o objetivo de fomentar o empreendedorismo, né, em diversos países, enfim. Aqui no Brasil, quem operacionaliza é o Sebrae, né, mas esse workshop é o workshop que é, né, da chancela da ONU. Então, ele foi desenvolvido pela ONU, sim, mas aqui no Espírito Santo, só o Sebrae que pode aplicar. No Brasil. No Brasil. No Brasil, né? Só o Sebrae. Só o Sebrae. Ele que tem o direito de aplicação, até mesmo pela capilaridade que ele tem, pela credibilidade que o Sebrae possui, por aquilo que é a sua atividade, a sua missão, né? Então, essa aderência é completa, e aqui no Brasil, o Sebrae é quem operacionaliza. A gente tem uma equipe de facilitadores aqui no Brasil, que inclusive é considerada, né, uma equipe de destaque, levando sempre, inclusive, novas melhorias, novas ações de inovação, desenvolvendo também em outros países as equipes de lá. Então, aqui no Brasil, a gente trabalha o Empretec por meio do Sebrae de uma forma muito efetiva. Você é uma das facilitadoras desse seminário. Não é qualquer pessoa, digamos assim, que se torna um facilitador, né? Tem todo um processo. As pessoas que aplicam isso têm uma bagagem muito grande, né? Assim, quem faz o Empretec fica até abobado assim, com o conhecimento que esses facilitadores têm, né? Os facilitadores, todos eles, né, como pré-requisito, é ter vivido o Empretec, né? Ter essa atividade de negócio também como uma, né, dimensão da vida dele. Então, todos nós somos empresários, empreendedores, e temos uma formação que a gente até identifica que é uma formação com carga horária superior até piloto de avião. Nossa! Né? Porque a gente experimenta, né, em diversos estágios, o desenvolver do seminário, né, vai desenvolvendo as habilidades, vai desenvolvendo o domínio da metodologia, né, o entendimento do processo que o Empretec acaba gerando em cada participante. Então, isso é gradativo. Então, a gente tem quase que um ano, né, dentro desse processo de formação que a gente fala que é on the job, né? É a formação que é no dia a dia de cada turma, né, com uma equipe já previamente selecionada com facilitadores líderes, com experiência, que vão preparando cada novo facilitador para estar capaz, né, e representar a ONU, o Sebrae, né, com maestria lá na frente. Bem representado, né? Você que está entrando agora no Instagram, no Facebook do Sebrae, a gente está conversando sobre o Empretec, falando um pouquinho, explicando um pouquinho o que é esse seminário, as pessoas aqui acompanhando a gente pelo Facebook, pelo Instagram também. A Tudo é Mara falou aqui, sou empreteca e super recomendo.
Obrigada a vocês que estão participando aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pelo Instagram ou pelo Facebook também, que a Liana vai nos ajudar a responder. Liana, o Empretec, ele é voltado para quem? Quem pode fazer? Só para quem vai abrir uma empresa? Na realidade, o Empretec é para toda pessoa que quer desenvolver potencial empreendedor, né? Lógico que isso é muito forte para quem tem essa intenção, né, de montar um negócio. Hoje a gente recebe muitos jovens, né, dentro dessa nova contingência de mercado, startups, né, e a gente tem recebido grupos bastante jovens, mas, na realidade, pessoas que têm um negócio e queiram também reavaliar seus modelos de negócio, né, suas posturas e comportamentos mediante aquilo que essas pessoas já, né, desenvolvem. Também a gente tem grupos, né, que muitas das vezes temos participantes que são estudantes, né, que querem ter essa experiência de já identificar se tem um perfil empreendedor para que possam planejar, né, pós-formatura, seja sua carreira, ou seja, né, eventualmente uma ideia de negócio. Temos também, muitas das vezes, pessoas que são colaboradores, e que, dentro da visão, né, do intraempreendedorismo, né, também, até mesmo empresas que são empresas que buscam a excelência precisam de profissionais que tenham um perfil empreendedor também para contribuir, né, para construir junto. Isso é importante a gente destacar, né? Que quando a gente fala que a pessoa é empreendedor, não significa que ele tem um negócio, né? Porque, assim, nem todo empresário é empreendedor. Verdade. E nem todo empreendedor necessariamente é um empresário. Qual é a diferença, assim, explicando para o pessoal? Na realidade, o que acontece? Muitas das vezes, pessoas empreendem, né, por necessidade, né? E aí, pode ser que, nesse sentido, a maneira com que elas gerenciam seus negócios seja muito mais de estar ali administrando os processos, os negócios, mas não tem um perfil empreendedor, né? Então, tem pessoas que têm atividade de negócio, são empresários, mas que não têm ainda um perfil empreendedor. E até mesmo nesse sentido, o ideal é que você tenha, né, a combinação, né? Pessoa que seja um empresário que tenha um perfil empreendedor, porque aí muda um pouco a perspectiva, onde não é por necessidade, sim por oportunidade, né? Então, no Empretec a gente trabalha muito essa questão, né, de que as pessoas que querem empreender, elas precisam identificar uma oportunidade de negócio vinculado, né, a uma necessidade, a uma dor, né, que o mercado apresenta. E dentro de uma modernização que a gente vivenciou, né, do ano passado para cá, o Empretec trouxe muitas ferramentas, metodologias bem dentro dessa linha, né, da inovação, trabalhando com design thinking, trabalhando com o modelo de negócios. Então, essa, né, questão ela vem também muito para que os empresários possam desenvolver a competência empreendedora. Mas você estava falando dessa questão de público diverso. A gente tem situações onde participantes são empreendedores sociais, e é belíssimo, né, perceber o quanto que também esse processo pode alavancar projetos sociais que sejam muito mais efetivos, né? Então, não tem um objetivo de lucro individual, e sim social coletivo. Ou seja, a pessoa quer desenvolver aquilo ali, mas às vezes leva de uma forma mais amadora, né? Tipo assim, eu vou doar meu tempo, mas sem saber que ela pode transformar aquilo, crescer, né? Fazer com que aquilo cresça e atenda muito mais pessoas, ajude muito mais pessoas. Porque normalmente o empreendedor social, ele tem uma causa, né? Ou ele está vinculado a uma pessoa que tem uma característica afiliativa muito forte, né? De se preocupar muito com o bem-estar do outro. E o seminário traz, dentro de algumas dimensões, o entendimento de que essa questão afiliativa, relacional, se preocupar com o outro, empatia, isso tudo é muito importante. Mas é preciso ter resolutividade, é preciso que se tenha objetivos, é preciso que se tenha planejamento, é preciso que se tenha resultado. E o seminário com comportamentos, a pessoa tem, né, condições de alavancar mais projetos dessa natureza. Então, a gente está recebendo aqui várias interações do pessoal aqui no Instagram, está acompanhando também pelo Facebook. Eliabe Aguilar está falando aqui que está dando uma aula. A gente está tentando levar um pouquinho do que é o Empretec, né, para as pessoas que têm interesse em participar. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente algum comentário, se você já fez o Empretec.
O Empretec, então, pode ser tanto para a pessoa que quer empreender, quanto que já tem um negócio, quanto que está pensando. Ele desenvolve 10 características empreendedoras, não é isso? Existe uma metodologia, né, que é uma metodologia voltada para adultos, para que as pessoas que estão ali, elas possam viver o CAV, que a gente, né, caracteriza, ciclo de aprendizagem vivencial. E aí, dentro desse ciclo de aprendizagem vivencial, a gente trabalha essas 10 características de comportamento empreendedor que a pesquisa mostrou que são comuns aos empreendedores de sucesso. Então, essas características, elas são inicialmente reconhecidas pelas pessoas como sendo, né, interessantes, porque geram resultado, mas muito mais do que saber que essa característica ela traz resultado, eles são submetidos a um processo de viver por meio de jogos, dinâmicas, atividades, né, atividades de negócio. Não é aquela coisa assim, eu vou ficar sentadinha na sala só copiando. Absolutamente não. O pessoal vai fazer Empretec aí, ó. É diferente. É muito intenso, muito intenso, né? São 6 dias de uma intensidade, assim, muito grande. Mas até mesmo pós o seminário, né, seja no momento final, pela energia, pela motivação, pelas respostas que a gente tem lá no encerramento, ou seja, depois na pesquisa que o Sebrae sempre faz, né, o nível de satisfação é muito grande. As pessoas realmente elas se sentem muito felizes por terem se proporcionado essa experiência, porque a gente sabe que 6 dias dentro de uma rotina, para quem tem, né, uma atividade de negócio, ou para quem está dentro de um contexto de trabalho, nem sempre é simples, né, de se obter. Mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, né, depois de viver, muitos até falam, meu Deus, eu nunca tirava férias, vivi o seminário, minha empresa continuou funcionando, descobri potenciais lá dentro, enfim, né? Então, realmente, essa intensidade, ela é grande, mas esse tempo, ele é necessário, né, para que a pessoa possa imergir dentro do processo, mergulhar dentro dela mesma, identificando ali algumas questões que ela precisa mudar. Então, o que você está falando aí que você sair 6 dias da sua empresa não vai fazer com que ela morra. Exatamente. Então, empresário, você que está ouvindo aí, está prestando atenção no Facebook, no Instagram, ficar 6 dias, uma semana fora da sua empresa, não vai fazer com que ela morra. Ao contrário, quando você voltar, vai voltar com muito mais gás. E muito mais preparado. E muito mais preparado. E é interessante, né? Porque eu já ouvi de vários participantes, porque a gente acaba desenvolvendo uma rede, né? A rede de empretecos, ela fomenta negócios, ela fomenta, né, trocas de experiências, de indicações de literatura, indicações de vídeo, né? Então é realmente muito rica. A cada turma a gente acaba abrindo o WhatsApp, mas existe uma rede, né, no Facebook dos empretecos do Espírito Santo e do Brasil. Legal. Né? Temos encontros com alguma frequência, encontros internacionais, a gente tem oportunidade também de conhecer empretecos de outros. A gente fez, inclusive, no Plug-se, no ano passado, teve um encontro de empretecos aqui no Sebrae. Isso, e foi ótimo, porque foi no ano que a gente comemorou os 25 anos de Empretec no Brasil. Né? Então, foi muito bom que a equipe aqui, né, teve oportunidade de celebrar junto. Já tinha havido um evento em São Paulo, né, em relação à celebração em nível nacional, mas aqui a gente fez o nosso momento, foi muito legal. Ó, a gente está recebendo umas interações aqui das pessoas no Instagram. Divino Chips disse, essa professora é sensacional. Né? E a gente tem muitas perguntas aqui, as pessoas perguntando quando será o Empretec? A gente teve aqui a Zapegiane, que é o Zapegiane Instagram, falando assim, ó, é investimento na realidade. Total. É isso aí, não é, sem dúvida. Não é você sair da empresa, você pensar nesse período, estarei investindo de uma forma diferente. E você está investindo em você e com isso você está investindo numa possibilidade da empresa, né, alavancar, a empresa identificar novas oportunidades. E é muito interessante essa modernização que foi trazida. Né? A gente incorporou algumas questões que vieram a completar, vamos dizer assim, tudo aquilo que o Empretec na metodologia, que é uma metodologia vencedora, consegue gerar. Hoje, quando a gente fala de inovação, a gente usa, inclusive, vários termos, né? Hands-on, networking, né? Meetup. Mas quando a gente percebe a metodologia, a gente já faz tudo isso
desde sempre nos seminários. Só nunca tinha denominado como tal. Mas o grande aspecto positivo foi a incorporação assim, oficial da questão da prototipação por meio do uso do design thinking. A questão do trabalho colaborativo, eles desenvolvem uma ação conjunta de negócio, o coworking, que hoje é tão importante. Então, isso tudo veio a ampliar mais ainda. E uma coisa interessante é que muitas das vezes isso traz uma oxigenação para aquele empresário que já está no seu negócio, que muitas das vezes ainda num modelo antigo, e ele consegue, além de experimentar essa questão de avaliar o seu perfil empreendedor, uma troca muito grande com os outros participantes, com os facilitadores. Então, realmente, a gente identifica vários aspectos que geram uma experiência bastante positiva para cada um. Mas ela tinha perguntado quando é que vai ser o próximo, Isso, várias pessoas aqui, a gente também no Facebook, a Miriana Carminato tinha mandado a pergunta antes, perguntando quando que tem turma, a Cida Vilela também perguntou quando que tinha turma, aqui a Luísa e Cíntia também pelo Instagram perguntando quando que é o seminário. Olha, várias mulheres aí, nessa intenção de desenvolver competência empreendedora, para a gente aumentar ainda a rede de mulheres empreendedoras, Olha, meninas, a gente tem uma turma acontecendo agora próximo, hein? Organizem a agenda, que de 22 a 27 de abril a gente tem uma turma acontecendo aqui em Vitória. Essas turmas acontecem aqui no Sebrae. O que é importante para quem está com intenção de fazer? Entrar no site do Sebrae, onde você vai encontrar ali um questionário. Esse questionário ele precisa ser respondido e enviado, faz parte do processo. Depois desse questionário recebido pelo Sebrae, você vai ser convidado a participar de uma entrevista. O que é mais ou menos essa entrevista? Essa entrevista é uma entrevista de 1 hora com o selecionador, que também é preparado para fazer toda a condução, e ela busca identificar algumas questões relacionadas à forma de ser e o momento do intencionado a fazer o seminário do ponto de vista físico e emocional. Porque o seminário ele tem uma intensidade, ele tem uma tocada, e é importante a gente colocar pessoas que tenham realmente potencial a desenvolver, interesse assim, em se desenvolver, e estejam no momento adequado a viver essa intensidade toda que o seminário acaba gerando. Não é só aquela pessoa assim, está interessada, entra na turma, Isso, não. Então, existe um processo. Separa uma turma realmente interessada, engajada, pessoas que estariam ali para propiciar para ela mesma e até para os outros participantes. Exatamente, para que a troca seja intensa. Então, existe uma seleção, um processo de seleção, porque muitas das vezes pode ser que, para aquilo que a pessoa que está intencionando fazer o seminário traz a entrevista, uma outra solução Sebrae seja mais adequada naquele momento. Então, a gente também tem esse cuidado, para estar conduzindo a pessoa que realmente possa aproveitar e crescer, mediante aquilo que é o objetivo do seminário. A gente tem uma interação aqui da Style JS Barbershop no Instagram, perguntando assim, será que isso funciona em uma barbearia onde o mesmo trabalha só? Ou seja, ele trabalha sozinho e o Empretec ajudaria? Olha, a gente já teve experiências muito interessantes. Eu, particularmente, eu estive presente numa turma só de salões de beleza. E no Sebrae Beleza, que é um projeto do Sebrae, ele desenvolveu várias ações junto às empresárias do ramo de beleza, e a gente teve na turma assim, uma diversidade de porte. Existiam participantes que elas eram equipe, trabalha sozinho. Existiam pessoas que tinham já um salão com algum porte, mas, em especial, pessoas que tinham um salão num porte que, 2 anos depois, eu já visitei o salão dessa participante, ela cresceu e se posicionou no mercado assim, de uma maneira fantástica. Então, o fato de você ter você mesmo a operação e ser o empreendedor não te prejudica por não ter equipe. A única questão é que você vai ter que organizar a sua agenda para esses 6 dias. Mas, com isso, você muito provavelmente vai poder perceber algumas oportunidades e, quem sabe, ampliar aí
o seu negócio também para uma equipe maior. É isso aí, como a gente falou, né? Não é você não perde esses dias, né? No final você ganha muito mais, só precisa organizar. Qualquer coisa vem até o Sebrae também, a gente também consegue ajudar nisso, tipo assim, preciso me organizar, como que eu posso fazer? Às vezes a pessoa não tem esse pensamento de como que faz, eu estou sozinho. O Sebrae pode te ajudar em várias coisas, o Empretec é uma dessas. A Andressa Lolli está participando aqui pelo Instagram, falando que tem interesse e perguntando se terá no Sebrae São Mateus. Olha, tem uma turma em São Mateus próxima, tá? Eu estou em São Mateus desenvolvendo um trabalho pelo Sebrae, mas em outra dimensão, que é o Líder Coach, e a gente já tem vários interessados lá em São Mateus em fazer o Empretec, vai acontecer... Então fique ligado aí, porque a turma, ela tem uma quantidade limitada, sim, né? Sim, existem número de inscritos no máximo, né? São 30 pessoas. Já tem gente interessada? Isso, de 2 a 7 de junho, lá em São Mateus. Mas é aquilo que eu falei, é importante que seja enviado o questionário, porque as entrevistas acontecem normalmente uma semana antes, né? Então, não pode deixar para a última hora, né? Porque você tem que mandar esse cadastro preenchido, né, por e-mail, e as pessoas vão analisar e vão te chamar para entrevista. Isso aí. Então tem que ser um período antes, o quanto antes você puder, já faz isso para poder garantir sua vaga. E é interessante falar que aqui em Vitória, por exemplo, a gente tem todos os meses, né? Então, de janeiro a dezembro, a gente tem um Empretec por mês. Em julho, em função, né, das férias escolares, às vezes pessoas que estão na faculdade, que já estão se formando, que já têm negócio, eles sempre pedem, né, vagas, vamos dizer assim. Então, já prevendo isso, o Sebrae já está preparado para 2 turmas em julho. Então, você aí que é estudante, que vai estar de férias na faculdade, né, não perca essa oportunidade, porque além de tudo, né, isso também pode gerar para você, além do crescimento, das competências empreendedoras, atividade complementar. Estou falando isso que eu sou professora universitária, eu sei como é que os alunos gostam também de buscar esse complemento. Gente, e o Empretec, ele é muito conhecido, né, no mundo todo, como a gente falou. Então, assim, você ter no seu currículo, na sua carga aí, né, um Empretec, eu participei do Empretec e a gente fala assim com muito orgulho, né, que você é uma empreteca, porque não é uma coisa fácil. Você é uma pessoa diferenciada, exatamente, né? Já diferenciada. Então, vem para poder participar e ter essa chancela aí de empreteca no seu currículo. E é muito interessante porque muitas das vezes você vai para outros ambientes, de repente vai a uma viagem de negócio a São Paulo, Rio de Janeiro, você faz contato com os empretecos de lá, né? Você tem tanto, muitas das vezes, um auxílio, né, para estar, né, na cidade, te ajudando, e às vezes até mesmo começando a firmar, né, negócio. Então, realmente, essa rede ela é uma rede forte. E ela é composta de pessoas que falam a mesma língua, né, que têm uma visão comum em relação a posicionamento dentro do mercado, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista ético. A gente ter um Empretec por mês, né, aqui em Vitória. Existem Empretecs previstos em cidades, como ela perguntou de São Mateus, né? Então, esse ano a gente já teve em Linhares, vai ter em Colatina, né, agora em junho também, vai ter em Venda Nova, agora em julho, Cachoeiro, Guarapari. Então, quer dizer, o interior também, né, está sendo beneficiado nas diversas ADRs que o Sebrae tem. Então, tem aqui a Joelma Eliodoro, que está no Instagram, está perguntando, está falando, sou de Linhares e tenho interesse. Opa, Linhares 26 a 31 de maio. Aí, ó. Pertinho. Envia seu questionário, né? Vão marcar a entrevista com você, eles vão ligar, e aí vive essa experiência. Uma experiência muito interessante. E vamos falar, então, que o pessoal tinha perguntado da questão do valor. Sim. Como que quanto que está o Empretec aqui, a gente tem aqui valor e tem também facilidade no pagamento, né? A questão do valor, na realidade, pelo que a entrega, pela experiência, pela possibilidade aí de ampliação de visão de mundo, ampliação de visão de si, R$1.000 é nada. A gente que se desenvolve continuamente, a gente precisa fazer isso,
a gente acessa outras soluções, a gente sabe o quanto que muitas, né, dessas soluções, que muitas vezes são equivalentes em termos de carga horária, é 6, 7, 8 vezes mais do que isso. Então, realmente, esse valor só pode ser praticado porque o Sebrae subsidia a sua participação. Quando a gente fala assim, é R$1.000, às vezes a pessoa leva um susto, né? Fala assim, nossa, R$1.000 é muito dinheiro. Mas ainda paga em 10 vezes no cartão? Paga em 10 vezes sem juros. Sim. Pode pagar em uma mais 4 também, né, no cheque. Uhum. E tem a questão que a gente fala, são 60 horas a carga horária. Né? Se você pegar um curso aí, mas esse aqui é R$300. Se você for ver, às vezes é 1, 2 horas de curso. Sim. A gente está falando de 60 horas num curso especializado, diferenciado. Pode procurar saber aí, né? Quem já conhece, quem já ouviu falar. É totalmente diferenciado. É um valor, e quem já fez, que como a gente já teve aqui pessoa no Instagram comentando, é um investimento, né? É um valor que você vai colocar aqui para você conquistar lá na frente, né? Porque ele retorna. Sim, e aí, ao término, as pessoas falam, nossa, o dinheiro mais bem investido que eu fiz, né, em mim foi relacionado a isso. Realmente, não é pela questão, né, do valor, pela facilidade do pagamento. Existe também, né, a oportunidade de, dentro do processo, as pessoas gerarem recursos que podem contribuir para diminuir esse investimento, mas isso, né, só lá dentro as pessoas, né, identificam como, mas é uma experiência diferente, realmente é uma experiência diferente e muito enriquecedora. E você estava comentando aí rapidinho, falando assim, existir uma forma da pessoa talvez às vezes conseguir esse recurso de volta durante o Empretec, enfim, tem umas coisas. Tem duas curiosidades aqui falando do Empretec. Uma, ele é sigiloso, sim, não é isso? As pessoas que fazem, então deixar vocês que não fizeram ainda curiosos aí. Tem a questão de que ele é sigiloso, e outra, você só pode fazer uma vez na vida. Isso. É isso? É exatamente isso. Por que do sigilo? Né? Ela é uma metodologia vivencial. A metodologia para trabalhar o adulto, para que ele possa ter uma identificação mais clara de quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos em termos de comportamento empreendedor, né, das 10 características, cada característica ela tem 3 comportamentos de sustentação. Então, ao longo do processo, como é que cada um poderia fazer essa autoavaliação? Por meio de vivências. Então, essas vivências são jogos, dinâmicas e atividades lúdicas, para quê? Para que as pessoas que estão ali participando, que são adultos, possam deixar aflorar a sua base condicionada de comportamento. E com isso ter mais clareza, né, de quais são as questões que precisam ser ajustadas ou quais são os pontos que precisam ser potencializados por serem pontos fortes. Então, por esse motivo, se qualquer pessoa que fosse fazer o seminário já conhecesse os jogos, as dinâmicas, haveria um grande risco. De quê? De mascarar. Eu já sei como é que é o jogo, já sei qual é a dinâmica, eu já sei qual é o resultado que é o certo, né? Então eu vou fazer de bonito, eu vou querer lá, né, aparentemente ser um empreendedor top. Na realidade, a pessoa só vai estar se enganando. E aí, quando chegar lá fora, na realidade mesmo, que tiver que enfrentar, ali ele não vai saber qual é o resultado, ele não vai saber como que é, e aí... Então, esse sigilo, que inclusive é um pacto que a gente faz com cada participante no primeiro dia do seminário, e que, assim, ao longo desses 24 anos que eu já estou dentro, né, do seminário como facilitadora, eu tenho percebido a fidelidade dessas pessoas em relação ao cumprimento, né, desse pacto. Você quer que a outra pessoa aprenda também, né? Eu já fiz Empretec, já falo com meu marido, com minha filha, que eles têm que fazer. Minha filha não pode ainda, né? Ela é nova. Mas meu marido fala e assim, silêncio total. Quero que ele aprenda lá na hora que erre, que acerte, porque o momento de errar vai ser justamente ali. No Empretec, né? Aprender a conhecer, vivenciar mesmo. Então, o sigilo tem relação com isso, né? Também temos um cuidado do sigilo para que, como é construído uma rede de pessoas que se conectam e vivenciam o seminário por 6 dias, né? Para que cada um possa se expor, porque é um seminário, uma experiência onde dentro de jogos existe uma exposição, né? As pessoas têm que se sentir tranquilas para. Então, essa segurança a gente busca fomentar com esse pacto,
né, do silêncio, de não expor o que foi vivenciado ali dentro, tanto do ponto de vista de jogos, quanto do ponto de vista das histórias, das situações. E aí, com isso, as pessoas se sentem mais à vontade, para deixarem as máscaras, né, se jogarem, aprenderem, né, porque, na realidade, o seminário ele é um processo coletivo, a princípio, porque são 30 pessoas, até 30 pessoas que estão na mesma sala, mas é um processo individual. Né? O empreendedor sabe que a competição ou, né, a performance que ele busca melhorar a cada dia tem a ver com ele se desafiar. É ele com ele mesmo, ele tornar-se um empreendedor mais capaz, né? Um empreendedor mais hábil para estar atuando nesse mercado hoje tão competitivo, tão tecnológico, né? Tão inovador, onde vários modelos de negócio totalmente diferentes têm surgido com sucesso. A gente já está chegando ao fim da nossa... mas você tinha uma outra pergunta aqui do silêncio, são duas perguntas, de fazer uma vez só. E a questão do fazer uma vez só tem também relação com essa questão dos jogos. Também você viver de novo a mesma coisa, você já sabe o caminho, né? Então, não tem sentido, né? Porque eu já vi pessoas falando assim, mas quando eu fiz, não era o momento certo, era muito novo, agora que seria melhor. Assim, sempre a gente nunca está preparada, sempre a gente vai achar que o depois seria melhor. Mas aí não adianta, mesmo que ele for para um outro estado, não, porque o CPF, né? O CPF teu está registrado, né? Eu já tive oportunidade de atuar não só aqui no estado, sou facilitadora daqui do Sebrae Espírito Santo, mas a gente, na rede de facilitadores, muitas das vezes a gente atua em outros estados, seja porque temporariamente foi para outro estado, ou seja por demanda do outro estado. Então, a gente não tem, né, o sistema é o mesmo, é integrado, não tem como, né, o CPF ir parar lá em Minas Gerais, achando que lá vai conseguir fazer, tendo feito aqui. Não dá. Então, até que uma vez só, e às vezes tem essa atualização com esses encontros que você falou que às vezes acontecem, né, entre os já empretec. E aí, em função disso, por isso que é muito importante a gente avaliar o momento e a pessoa também avaliar se aquele momento daquela semana é realmente compatível para ele. Porque se a pessoa começar a interromper o seminário no meio do caminho, ela não tem como retomar e fazer outro. Daí perdeu a oportunidade. Então, realmente, é importante que se faça a organização da empresa. Às vezes, tem questões de organização em casa, né? Tem filhos, algumas mulheres que trazem essa questão. Então, deixa com a mãe, deixa com a sogra, porque se for tirado do processo no meio, não tem como retomar. E aí, para quem já fez Empretec, né, eu falando de vivência, são 6 dias onde você se dedica exclusivamente ao Empretec, né? Eu até falo com as pessoas, faça mesmo, porque é importante, é interessante, te modifica não só a questão como empresa ou como funcionário, mas como pessoa também, faz a diferença. Mas você pode, assim, esquece família, esquece trabalho, fala, a gente só se vê daqui a 7 dias, porque é uma loucura. E uma das coisas que eu sempre comento com as pessoas no início do seminário, que é um grande privilégio, cada um que está lá e aceitou o convite, né, teve ali, trouxe para si aquela oportunidade, é de conviver com ela mesma por 6 dias. Porque a rotina nossa, seja como empresário, seja como colaborador, né, seja como, muitas das vezes, estudante, como funcionário público, a gente já deu muito Empretec para servidor público, teve, né, um período que teve isso muito forte, acaba não te dando a oportunidade de você mergulhar dentro de você buscar numa autoavaliação, no autoconhecimento, né, ali questões que precisam ser elaboradas, questões que precisam ser enfrentadas, comportamentos que precisam ser desenvolvidos, né? É como se você fosse para uma academia, o seminário é uma academia para desenvolver musculatura empreendedora. E dentro do processo da academia, você tem que estar lá presente, fazendo o esforço para que você, né, ganhe robustez. Então, para ter robustez empreendedora, né, essa convivência, essa dedicação, né? E essa dedicação, ela não se restringe, você que fez o seminário sabe disso, não se restringe só o período em sala, né? Existem várias atividades que são feitas pós o horário do término, das 18, 18h30, e que fazem parte desse processo das descobertas que a pessoa faz a respeito dela própria, né? Então, é muito interessante. A gente que vive essa experiência há um bom tempo tem um privilégio, como facilitador, de fazer várias vezes o seminário. E mais que isso, né?
de viver essa metodologia, ser assim, um veículo de uma metodologia vencedora, é considerado Empretec a metodologia de maior impacto em termos de desenvolvimento de competência empreendedora no mundo. E a gente vive isso no final, no último dia, o brilho nos olhos, a pessoa, né, num entusiasmo, numa motivação muito grande de estar, depois do término do seminário, fazendo as ações necessárias para a mudança. Porque a mudança ela acontece depois que o seminário termina. Né? O seminário traz à tona algumas questões, intensifica, né, para que a pessoa possa, nos dias seguintes... naquele período a gente trabalha no Empretec, para o Empretec, para o seminário, né? Faz as atividades ali. E depois que a gente sai, a gente vai fazer para a gente, para a nossa empresa, para o nosso... No sentido de estabelecer a mudança. Lá vocês ficam em uma imersão e vocês são o tempo todo... incentivados a ter comportamentos empreendedores. E isso tudo depois precisa criar raiz, né? Criar raiz. Exatamente. A gente tem aqui a Andréia também no Instagram falando metodologia impactante. É isso mesmo. Quem já fez, quem conhece, dá aquela chancela de eu indico. É impressionante. A gente posta alguma coisa no Instagram, nas redes sociais, coloca, sempre tem alguém falando, já fiz e indico e é maravilhoso. Eu fazia muita entrevista com as pessoas no Empretec e eu via muito. É um divisor de águas, mudou minha vida, é um investimento. Por que eu não já fiz antes? Sempre tem isso. Então, assim, fique ligado, procure saber no Empretec. A gente tem as informações no Instagram, tem no Facebook, tem no portal, que é www.es.sebrae.com.br. Você também pode ligar no 0800 570 0800, ligação gratuita, e falar que quer fazer o Empretec, que quer saber mais, que quer receber a ficha para você preencher, para poder enviar para a gente. E a gente tem também, que a gente já está encerrando a nossa live, a gente tem também um e-book gratuito falando sobre as 10 características empreendedoras desenvolvidas no Empretec. Você que quiser conhecer um pouquinho mais, saber como que o Empretec vai impactar na sua vida, esse e-book é gratuito, você pode baixar ele no Instagram do Sebrae, na partezinha de destaques, e-book, ele é o segundo lá que aparece, você baixa gratuitamente. Então, chegando ao final, acho que a gente falou, né, são 6 dias, de 8 às 18. De 8 às 18, normalmente tem começado no domingo, tá? Até mesmo para que as pessoas, ao terminar na sexta-feira, que possam ter um final de semana para colocar, né, algumas questões de reflexão posicionadas, né, para começar depois, na segunda-feira, já com muita coisa organizada na mente e no papel. Né? Planejamento e monitoramento sistemático é um comportamento, uma característica empreendedora que a pesquisa mostra que é essencial. Mas tem algumas situações onde as turmas começam na segunda também. Então, às vezes é domingo, que começa e termina na sexta, às vezes é na segunda e termina no sábado. Né? Mas na agenda que a gente tem anual, que já está disponível, né, no site, enfim, já pode ser feita essa identificação. 8 às 18, né? Pode ser 18h30, dependendo do porte da característica da turma, 6 dias, mas com semana exclusiva para você. Tá? Então, não tem atividade de noite, compromisso que possa te tirar, senão você vai perder a oportunidade de mergulhar fundo aí. É isso que eu falo também. Acho que existem 2 tipos de pessoas que participam do Empretec. A pessoa, às vezes, que entra e vê as coisas acontecendo, vê os participantes aprendendo, se jogando, brincando lá, errando, acertando, e fica ali só nos bastidores, né? Fala, não vou arriscar não, porque eu tenho medo de me expor, sei lá. E tem a pessoa que se joga de cabeça. Vamos acertar, vamos tentar fazer, vamos correr atrás. Seja essa pessoa, seja que se joga, porque você já vai tirar uma semana inteira da sua vida ali para aquilo. Já vai estar fazendo investimento de R$1.000. Assim, participe, né? Sai dali com essa bagagem. Normalmente essa pessoa é a pessoa que torna-se protagonista da sua vida, né? É aquela que você vê, ela fala, olha, aquela pessoa fez parte do Empretec comigo, se jogou, olha como é que ela tá. E tem uma dimensão muito forte de trabalho do Empretec, que é a questão do locus interno de controle. Né? É a pessoa trazer para si a responsabilidade. Né? A pessoa saber que as suas escolhas impactam, né, na sua vida, e que é preciso que ela assuma a responsabilidade, né? Pegue o drive, né, da sua vida e traga para a mão. Não deixar o controle remoto na mão do outro. O negócio não está dando certo, que a minha empresa... Às vezes não é a empresa, é a própria pessoa que ainda não ligou aquele startzinho ali de... Tudo que a gente colhe de resultado tem a ver com escolhas que a gente fez ou deixou de fazer em algum momento.
Então, se a gente não traz essa dimensão, a gente não faz movimentos que possam gerar resultados diferentes. É isso aí. Então, só finalizando, assim, a última pergunta aqui no Instagram, da Andréia, perguntando se vai ter turma nas férias de julho. Duas, aí em Vitória, isso, né? vai ter em Colatina também uma, em Cachoeiro tem em julho também, Venda Nova. Então, julho tá assim, bastante recheado de seminário, em vários locais. A gente vai ter Empretec em vários estados, aqui em Vitória. A próxima turma agora já é dia 22 de abril. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente para já garantir a sua vaga, já fazer a sua entrevista. E por isso a gente vai encerrando. Então, Eliana, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui nessa live, falando um pouquinho sobre o Empretec, dividindo com a gente um pouquinho da sua experiência. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar do Empretec. Eu fiz o meu seminário quando... eu tinha 25 anos, para mim foi um divisor de águas, dentre outras coisas. Além de abrir o meu primeiro negócio, uma empresa de consultoria, eu tive a oportunidade de me tornar, o convite na época do facilitador, uma facilitadora. Então, eu sempre tenho uma emoção diferente a cada turma, eu me reporto muitas das vezes a tudo aquilo que eu vivi lá, naquele momento. Então, realmente, eu fico muito feliz todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar naquilo que eu amo, que é aquilo que eu acredito, E, enfim, o convite está aí, é uma oportunidade realmente, assim, espetacular, é uma experiência muito grande que vale a pena ser vivida. É isso aí, gente. Então, entre em contato com a gente, es.sebrae.com.br, 0800 570 0800. Nós agradecemos a sua participação. Qualquer dúvida também pode mandar para a gente nas redes sociais que a gente responde, tá bom? Obrigada para vocês pela participação. Uma boa tarde. Obrigada.